Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de ciências. Na aula passada, a gente começou uma leitura de um texto falando sobre como as plantas respiram, lembra? Só que também a gente teve uma tarefinha de casa. Então, o que nós vamos fazer? Vamos corrigir a tarefa de casa, vamos retomar o texto e seguir com ele, porque a nossa aula de hoje é uma continuação da aula passada, tá ok? Então, vamos lá. A lição de casa, que estava lá na página 147, lembram? Vamos subir mais um pouquinho. Olha aqui. Vocês tinham que marcar X naquelas em que o movimento do ar poderia ser percebido. Porque lembram que eu falei? A gente não consegue ver o ar, mas a gente consegue sentir e a gente também consegue vê-lo se movimentar. Então, vamos ver lá. Aqui a gente tem os balões, estão vendo? As pessoas estão, ó, e há pessoas inclusive nos balões, né? Flutuando, né? Pairando sobre o ar, né? Então, olha lá. Será que aqui dá para ver o ar em movimento? Sim ou não? Como é que o balão se locomove de um lugar para o outro? Tem motor o balão? Não, né? Pelo contrário, ele se locomove ao sabor do vento. Então, o que faz o balão se deslocar é o vento. É claro que existe uma técnica, né? Para ninguém se perder de balão. Mas o que move o balão no ar também é o ar. Ou melhor, o que move o balão, né? Também é o ar. Muito bem. Então, aqui pode marcar X porque é referente ao ar em movimento. Vamos descer mais um pouquinho lá. A roupa no varal, como é que essa roupa no varal tá? Esticadinha, paradinha, retinha? Não, né? Ela tá balançando, ó, parece até bandeirinha, né? Tá balançando. Por que tá balançando? Alguém tá sacudindo o varal? Mais ou menos, né? Mas quem que tá sacudindo o varal? A dona da casa? Não, né? O vento, o ar em movimento. Por isso que as roupas estão balançando. Então, marca um X lá. Vamos descer mais um pouquinho. E aqui? Como é que se desmancha e sai flutuando a boca de leão? O que a moça está fazendo? Tá o quê? Ela está soprando, não é isso? E o que ela está liberando quando ela sopra? O ar, não é isso? O ar que sai de dentro dela. Então, ela sopra, o ar se movimenta e faz com que a flor, né, se desfaça e saia flutuando pelo ar. Então, podemos marcar X na letra C também. E, por fim, a pipa. Como é que a pipa se move lá no ar? Lá no céu, desculpa. Como? Através do ar. Claro, tem alguém conduzindo essa pipa, né? Mas o que faz ela se movimentar também é o ar. Muito bem, então marca X na letra D também. Muito bem, vamos seguir então. Seguindo mais abaixo, a gente viu o quê? Que as plantas respiram e produzem o seu próprio alimento. Aí vocês vão dizer, tá, professora, mas você não disse que a planta precisa de cuidado? Se ela produz o seu próprio alimento, por que a gente precisa cuidar? Lembra que eu falei que as plantas que estão lá fora, que estão no ambiente externo, que estão lá na rua, né, que estão nos parques, elas recebem luz, elas recebem água da chuva, né? Então a gente não precisa estar lá regando as plantas que estão no externo. Mas aquelas que estão dentro da nossa casa precisam ser cuidadas por nós, porque eu sei que ela precisa de sol, então eu preciso levar até o sol. Eu sei que ela precisa de ar, não adianta eu deixar ela fechada, eu tenho que abrir a janela, deixar ela respirar. Ela precisa de água, então eu tenho que colocar, porque a chuva não vai cair lá dentro de casa para molhar a planta, não é verdade? É por isso que ela precisa de cuidados, porque se ela não tiver a água, se ela não tiver os nutrientes do solo, se ela não tiver a luz solar, ela não vai produzir o próprio alimento. Para produzir o próprio alimento, para fazer a fotossíntese, ela precisa desses elementos. A raiz que está fixa lá na terra, ela funciona como canudinho. Ela vai sugar da terra os nutrientes, os sais minerais, lembram? Vai sugar, vai trazer pelo caule, vai levar até as folhas, que vão fazer o quê? O que as folhas vão fazer? As folhas vão absorver do ar o quê? O gás carbônico. O que mais? A luz solar, a energia, que vai quebrar as moléculas e misturar, fazer uma mistura. Mais ou menos como a mãe faz lá quando está cozinhando arroz, né? Bota a panela no fogo, aquece, né?
e ali ela cozinha, não é isso? Ela faz uma mistura de elementos. É isso que a planta vai fazer. Então ela vai misturar todos esses elementos e vai formar então a seiva, que é o que vai alimentar a planta novamente, que vai se espalhar por toda a planta. Se vocês fizerem uma experiência, quando a gente corta o caule de uma planta, não sai um líquidozinho branco assim? Então, aquilo ali é a seiva, aquilo ali é o alimento da planta. Mas se ela não tiver água, ela não vai produzir alimento. Se ela não tiver num solo rico em sais minerais, ela não vai produzir esse alimento. Se ela não estiver em contato com o ar, ela não vai produzir. Se ela não tiver sol, ela não vai produzir. Se faltar um desses elementos, ela não vai produzir o seu próprio alimento. É por isso que a gente tem que estar atento, cuidando para que a planta que está lá dentro de casa receba todas essas condições para produzir o seu próprio alimento. E aí a gente viu também que as plantas respiram, lembram? Então vamos seguir o nosso texto lá na página 148. Depois nós vamos falar com a lupa na mão porque ela vai ser para casa, tá bom? Vamos descer lá na 148. Então, diz o seguinte. Não, pode descer mais um pouquinho aqui, né? Olha lá. Além da respiração, a planta realiza a fotossíntese, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Processo por meio do qual produz o próprio alimento. Fotossíntese, gente. Foto tem a ver com luz. Síntese é a mistura, é o sintetizar, é misturar tudo isso e produzir algo novo, que é a seiva que ela produz. Para que a fotossíntese aconteça, a planta precisa da luz do sol, do gás carbônico do ar, da água e dos sais minerais encontrados no solo. A fotossíntese acontece nas folhas e em todas as partes verdes da planta, tá certo? Observe a imagem abaixo. As setas azuis mostram o que acontece na fotossíntese. Primeiro a planta absorve o gás carbônico, olha lá. Então a gente tem a raiz, lembra da raiz? A raiz funciona mesmo como o quê? Como o que ela funciona? Como um canudinho, né? Ela vai retirar do solo a água e sais minerais. Onde é que a gente joga água na planta? Em qualquer lugar? Normalmente a gente molha a terra onde está a planta, né? Então ela suga essa água e esses sais minerais e vai levar pelo caule e pela folha, certo? As folhas e o caule, que também é verde nesse caso, vão captar do ambiente, vão recolher do ambiente o quê? O gás carbônico, a luz solar, né? Vão captar essa luz solar e esse gás carbônico. Olha lá, ó, tá vendo? Ó? O gás carbônico tá entrando na planta, estão vendo? E ela tá liberando para o ambiente o oxigênio. Isso durante a fotossíntese, estão vendo? E ela também respira. O que ela respira? Ela respira o oxigênio e libera gás carbônico. Então, vamos lá. As setas azuis mostram o que acontece na fotossíntese, na produção do alimento. Primeiro, a planta absorve o gás carbônico do ar e, após produzir o seu alimento, libera oxigênio. E isso na fotossíntese. Já as setas vermelhas mostram o que acontece, como acontece a respiração. Então, as plantas absorvem o oxigênio do ar e depois liberam o gás carbônico. Então, quando elas não estão fazendo fotossíntese, elas estão respirando como nós, tá certo? Vamos lá? Olha lá, para saber mais, vamos descer mais um pouquinho então. Vamos lá. Olha lá o que diz. A floresta amazônica não é o pulmão do mundo. Vamos descobrir o que quer dizer esse texto aqui. Acreditava-se que a maior parte do oxigênio do mundo era produzido na floresta amazônica. Por que se acreditava? Porque a floresta amazônica é a maior floresta, né? Uma das maiores florestas do mundo. Mas a verdade é que as responsáveis pela produção de mais da metade de todo o oxigênio do planeta são as algas marinhas. Vocês sabiam? As algas marinhas é que produzem oxigênio e liberam para o ambiente também. Todo mundo achava que a maior parte do gás oxigênio que existia no planeta vinha da floresta amazônica, mas não, vem na verdade das algas, muito bem, das algas marinhas.
Os cientistas dizem que florestas grandes como a Amazônia usam praticamente todo o oxigênio que produzem na fotossíntese para fazer a respiração. Quer dizer, elas liberam o oxigênio para o ambiente, mas quando elas não estão fazendo fotossíntese, elas retiram novamente esse oxigênio. Então, quer dizer, elas produzem oxigênio e retiram a mesma quantidade de oxigênio do ambiente. É por isso que a floresta amazônica não pode ser considerada o pulmão do mundo. Apesar disso, essa floresta possui uma enorme importância, tanto em relação à sua biodiversidade, quanto à sua influência no clima de outras regiões. Quer dizer, ela pode não fornecer todo o oxigênio que a gente precisa, mas ela é responsável pela quantidade de tipos de vida animal que existe nela, né? E também por auxiliar na temperatura de outras regiões próximas. Aí, olha lá. Vamos seguir então, né? Seguindo mais à frente, tem lá, eu cientista, né? O eu cientista diz o seguinte: você aprendeu que todas as plantas necessitam de água para sobreviver, mas já parou para pensar em como a água chega às folhas e flores? Vamos fazer um experimento para descobrir? Então, essa é uma proposta de atividade para você fazer aí na sua casa. Pode ser atividade de casa ou pode ser feita num outro dia, mas é uma proposta de atividade para você descobrir, né, o que acontece, como é que a água chega no caule, como é que a água chega nas folhas. Vamos ver o que ele diz aqui, ó. O que eu vou precisar? Quais são os materiais necessários? Flores brancas ou de cores claras com o caule, água, tubos de ensaio ou vasos, copos e potes de vidro, qualquer uma dessas opções. E anilina de cores diferentes, né? A anilina é um corante. Então, vocês vão precisar, de novo, de flores brancas ou de cores claras, água, tubos de ensaio, né? Mas se não tiver tubo de ensaio, pode ser um vaso, pode ser um copo, pode ser um pote, né, de vidro. E anilina, né? Aquele pozinho que colore as coisas, né? Que colore, por exemplo, a água. Aí, como é que vai fazer? Vamos ver lá, vamos baixar um pouquinho. Coloque uma cor de anilina em cada tubo de ensaio. Então, em cada tubo de ensaio, você vai colocar uma cor diferente da outra. Pegue uma flor e mergulhe apenas metade do caule, de modo que as flores fiquem para fora do tubo de ensaio, ou do vidro ou do copo. Então, as flores não podem ficar lá dentro, elas têm que ficar para fora. É só o caule que vai ficar ali naquele copo. Use uma flor para cada tubo de ensaio. Espere cerca de um dia e observe o que foi que aconteceu. Né? Vocês vão observar o que foi que aconteceu. E aí você vai lá discutir os resultados, né? Então, você vai escrever lá nas linhas abaixo o que foi que aconteceu com essa planta, né? Que cor que ficou? Será que aconteceu alguma coisa? Será que mudou de cor a flor? Né? O que vocês acham? Né? Vamos fazer a experiência e ver como é que acontece, na verdade? Vocês podem fazer como atividade de casa, vocês podem fazer num outro dia, mas é para vocês entenderem como é que essa água que está lá no solo chega até as folhas da planta, que a gente já conversou, né? Como é que isso acontece. Vamos seguir então, né? Sobre a produção de alimento das plantas, então. Olha lá. Você estudou que as plantas precisam da luz do sol, do ar, da água e dos sais minerais presentes no solo para realizar a fotossíntese e produzir o próprio alimento. Você sabe qual é o alimento produzido por elas? A gente falou aqui, né? Vamos ver se ele vai dizer. Será que realizam fotossíntese à noite? Bom, foto tem a ver com o que mesmo que eu falei para vocês? Com luz, né? Com luz o quê? Com a luz da lâmpada lá de casa? Não, com a luz solar. Então, vamos ver lá. Na fotossíntese, as folhas das plantas captam gás carbônico e a luz solar. Por isso, esse processo só ocorre durante o dia. As raízes absorvem água e sais minerais. Já tinha contado isso para vocês, não tinha? Com tudo isso, as plantas produzem a glicose, um tipo de açúcar que é o alimento das plantas e dá a elas energia para que cresçam. Nesse processo, elas também produzem oxigênio que é liberado na atmosfera.
Já conversamos sobre isso. Para fazer a fotossíntese, a planta usa o gás carbônico e libera o oxigênio. Quando ela não está fazendo fotossíntese, ela está retirando do ambiente também o oxigênio como a gente. Tá certo? Aqui tem um desenho, então, mais explicativo ainda, mostrando lá, ó, temos a água e sais minerais lá no solo. Olha, as flechinhas estão indicando que essa água e sais minerais vão ser o quê? Sugados, que é de canudinho mesmo, né? Quem são os canudinhos da planta? As raízes, né? E elas vão levar isso pelo caule e também pelas folhas. Lá na folha e no caule, onde tiver a cor verde, vai captar, quer dizer, vai recolher, vai retirar do ambiente a luz solar e o gás carbônico. Essa mistura de água, sais minerais, gás carbônico e a luz solar, mistura tudo, né? E vai virar o que então? Vai virar a glicose. Também a gente pode chamar de seiva, também isso aparece em alguns livros, né? A palavra seiva. E aí sim, essa glicose, essa seiva vai ser espalhada por toda a planta, que é o alimento dela, que vai ajudar ela a ter energia para continuar crescendo, tá certo? Então, lógico, em que momento é que a planta então está retirando o oxigênio do ar? De dia ou de noite? De noite, né? Porque se não tem luz, não tem fotossíntese. Se não tem fotossíntese, então a planta respira como a gente. Vai retirar o oxigênio e vai liberar o gás carbônico. Ok? Vamos lá então para a nossa tarefa de casa. E a nossa tarefa de casa está lá na página 147. Vocês vão fazer para mim uma pesquisa. Uma pesquisa simples. Lembra que foi dito ali que a luz solar e o oxigênio vão ser captados por todas as partes verdes da planta, não é isso? Então a pesquisa está lá com a lupa na mão, estão vendo? Lembrando sempre que lupa dentro da ciência quer dizer o quê? Aquilo que aumenta, aquilo que amplia, aquilo que traz mais conhecimento. Então, lá, você já parou para pensar por que as plantas são verdes? Faça uma pesquisa em casa sobre esse assunto, né? Faça uma pesquisa, né? E discuta aí com a sua família os resultados que vocês obtiveram dessa pesquisa, né? Então, vai lá, vai pesquisar por que as plantas são verdes, o que deixa elas verdes, tá ok? E também, lá na página 148, nós vamos ter a realidade aumentada, que também, olha lá, vai falar sobre fotossíntese e respiração. Então, aqui vocês têm os botões, né, sobre os assuntos, então, como as plantas se alimentam, como ocorre a fotossíntese, plantas também respiram, quais seres fazem fotossíntese, ó, tá vendo que o meu quadro mágico vai mudando? Cada botão vai trazer uma informação, né? Então, a tarefa de casa é o quê? Vocês utilizar essa realidade aumentada também para ampliar o conhecimento de vocês sobre esse assunto que nós discutimos hoje e que estamos discutindo já há algumas aulas, né? Tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero vocês na próxima aula. Até lá, um grande abraço!